Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Shirley, eu sou uma recém-casada e vim agora trazer 5 dicas para você que também é uma recém-casada cristã que está vivendo esse momento tão louco e diferente de viver a dois em uma casa. Primeira dica, e aqui eu trouxe até minha colinha para não esquecer nenhuma das dicas. Não se iluda com os primeiros meses, mas aproveite-os muito bem. Como assim? É comum que esses primeiros meses, 2, 3 meses, se vocês tiverem muita paciência, até 4 meses, vocês gostem muito de agradar um ao outro, de buscar satisfazer as vontades um do outro. E isso é muito normal, porque vocês ainda estão numa espécie de lua de mel. Só que esse tempo de querer sempre agradar um ao outro, deixar os seus gostos de lado, acaba em determinado momento. Então é normal que isso não dure a vida toda e não seja uma realidade de todo casamento. Ao longo do tempo você vai querer que os seus gostos também sejam trazidos à tona quando seu marido não consegue enxergá-los, assim como ele também vai fazer a mesma coisa. E isso acontece e deve acontecer de fato para evitar qualquer problema fora do equilíbrio, né? Que seria esse equilíbrio entre a vontade que você tem e a que ele tem. Então, o que eu devo fazer nesse momento? Aproveitar. Aproveite esses primeiros meses, viva intensamente, aproveite ao seu lado, ao lado do seu marido, né? Esse momento. Segunda dica. O casamento não é uma continuidade do namoro. E esse é um dos problemas comuns entre as mulheres e foi um problema também para mim. É uma das dicas que eu mais levo para minha vida. O namoro, ele é uma forma, né, de relacionamento diferente do casamento. Até porque vocês têm menos contato no namoro, vocês têm um relacionamento um pouco diferente, de mais romance, sendo que no casamento vocês passam o dia inteiro juntos, dormem juntos, acordam juntos, muitas vezes não tem nem mais o que conversar de tanto assunto que vocês estão tentando conversar em tanto tempo juntos que vocês têm. E acaba que muitas coisas mudam entre um relacionamento de namoro e um relacionamento de casado. E outro ponto importante, os homens, eles costumam ter uma cabeça um pouco diferente das mulheres quanto a isso, né? Quando eles casam, eles pensam, deu tudo certo, tá resolvido, conseguimos, casamos, agora eu não preciso mais me esforçar tanto em algumas coisas, né? E eles acabam negligenciando alguma parte do romance, da comunicação, dos alinhamentos. Então, isso não é necessariamente um problema, é porque eles se cansam de talvez pensar nisso todo dia, já que vocês vão ter questões para conversar todo dia. A questão é de fato chegar a um equilíbrio e também saber o que é inegociável para ambas as pessoas, né? Para você ou para o seu marido. Terceira dica: não tente mudar o seu marido para você mesma, mas sim para torná-lo mais parecido com Cristo. E isso é muito comum. É comum que a esposa, ela, assim como o marido, né, busque o seu próprio bem, né, uma ideia um pouco mais egoísta, né, de fazer com que o seu marido esteja conformado ao que você quer, ao que você pensa sobre o marido ideal, sendo que muitas vezes essa nossa visão idealizada do marido é distante até da própria ideia bíblica, né, do que Deus espera do seu marido. Então, pense antes de trazer qualquer feedback para o seu esposo. Pense se você não está trazendo aquilo apenas como um gosto seu, como algo que você quer, ou que realmente ele precisa mudar aquilo porque é um pecado, porque é algo que distancia ele de Deus. Um adendo, não é um problema você trazer os seus gostos à tona, você falar o que você gosta, o que você quer, isso não é um problema. A questão é só tratar isso da forma correta, não tratar isso como se fosse algo obrigatório, uma exigência, como se fosse um pecado o seu marido não obedecer a tudo que você quer, a tudo que você pensa, a sua vontade. Então tenha esse cuidado. Quarta dica: não se vitimize. E essa dica é bem difícil. Inclusive, hoje em dia, até os homens têm tido muito, né, disso, de vitimização. Mas eu acho que ainda é algo mais comum entre as mulheres. É muito bom você se colocar no lugar de vítima, né? Você se sentir como a pessoa que está sendo injuriada, injustiçada. Mas muitas vezes nós nos colocamos em lugar de vítima quando, na verdade, isso não é real. Isso não é um fato. Então, tome cuidado. Principalmente nós, mulheres, somos muito sensíveis. Eu choro demais, sou muito sensível, costumo
ficar muito triste, muito magoada com as brigas, com os momentos de discussão entre o relacionamento. O mais importante é, seja sábia. Muitas vezes você não vai poder conversar com seu marido nesses momentos de maior estabilidade emocional. Espere, acalme um pouco, reflita, pense bem, racionalmente sobre o que você está pensando, o que o seu marido pensa e busque realmente uma conversa mais séria, mais sólida, que não aponte apenas os problemas do seu marido, mas também reconheça os seus, que normalmente existem. E a quinta e última dica, por enquanto, evite concentrar-se nos problemas. É muito comum que no casamento a gente tenha vários e vários problemas que se revelam nesse início, né, nesses primeiros anos. Você não conhecia tão bem o seu marido, muitas vezes surgem coisas do dia a dia e a gente costuma se concentrar de fato nos problemas e esquecer muitas vezes das coisas boas. Então tente lembrar de como vocês se dão bem em determinados assuntos, como vocês se dão bem em determinados momentos e também foque mais na gratidão, né? Em ser grato em relação a isso. Isso não quer dizer que você vai esquecer dos problemas, não é isso, você tem que tratá-los muito bem, mas busque sempre pensar em quanto Deus tem sido bom para com vocês, com todas as coisas boas que Ele tem trazido para o seu casamento. E aí, gostaram das dicas? Se sim, deixa o like, comenta também aqui outras dicas, eu vou amar saber, né? Até para aplicar no meu casamento ou então fazer outros vídeos. E se gostou mesmo, de verdade, compartilha também com alguma amiga e nós nos vemos na próxima. Tchau, tchau!